Seja muito bem-vindo a mais um Conselhos Pastorais, esse quadro onde você pergunta e o profético aqui responde. E a pergunta de hoje é a pergunta mais difícil que eu já recebi, a pergunta mais difícil de responder. E a pergunta é: alguém que perde a sua salvação? Perde o direito de morar eternamente com Deus? Eu quero compartilhar com você o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas antes de começar, eu quero dizer que se você está passando por um momento de dificuldade, se você está se sentindo assim, com a ideação, com o desejo, o pensamento, se você já tentou de alguma forma tirar sua própria vida, eu quero dizer de forma enfática para você: não faça isso. Isso é uma ideia terrível, claro, desesperada, uma ideia impensada, mas eu digo para você, você não precisa caminhar sozinho, você pode ter com quem pedir ajuda, você pode ter com quem contar. Então não tome essa decisão. Se você conhece alguém próximo ou distante que tem compartilhado com você o seu coração e tem mostrado suas marcas, suas feridas, sua profunda dor e angústia, ao ponto de cogitar tirar sua própria vida, seja um instrumento de Deus, seja um instrumento de vida na vida dessa pessoa e desencoraje ela a tomar essa decisão. O autoassassinato, o autoextermínio é algo tão desesperador, é algo tão doloroso, que alguém que cogita, alguém que está passando por uma situação em que ela acha que não há saída para aquilo que ela está vivendo, e ela cogita de alguma forma, ela tenta de alguma forma dar fim à sua própria vida, demonstra o quão desesperador, o quão angustiado, o quão sozinha essa pessoa se vê, sente que ela está. Quantas vezes ela tenta buscar em coisas e em pessoas um refúgio, um refrigério, mas ainda assim ela acha que o que ela está vivendo é algo sem solução, é algo que não há o que fazer, não há a quem recorrer, e por conta disso ela toma essa decisão, e ainda que ela tome essa decisão, ela é enganada pelas suas emoções, porque a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso e perverso, e por conta disso, por causa da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade diante da situação que está vivendo, de profunda dor, de profunda angústia, ela toma essa decisão. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e o que a Bíblia diz a respeito de alguém que tira a vida. Se nós olharmos para Apocalipse, capítulo número 22, verso número 15, vai dizer que os assassinos, aqueles que cometem o crime de tirar a vida de outro, mas nós entendemos que tirar a sua própria vida também é um assassinato, é um autoassassinato. Então diz que eles não herdarão o reino de Deus. 1 João, capítulo número 3, verso número 11, vai dizer que quem odeia o seu irmão é homicida. E o texto continua dizendo que sabemos que todo aquele que é homicida, ele não tem a vida eterna em si mesmo, ou seja, ele não vai ter direito a gozar da plenitude de estar na presença de Deus eternamente, viver a vida eterna, desfrutar da plena vida, não a vida terrena, mas a vida com Deus no céu, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá nenhuma tristeza, nenhuma angústia, onde estaremos plenamente felizes, plenamente alegres, uma alegria não limitada pelas circunstâncias, mas uma alegria de estar na presença do Deus Santo. E muitas vezes as pessoas pensam assim: seria um pecado sem perdão? Se eu cometi um pecado de assassinato contra a minha própria vida, então eu não posso ser perdoado? O seu Shedd, o Dr. Rousseau Shedd, fala uma frase muito forte, que ele diz que se eu dependesse de ser salvo, ou de garantir a minha salvação pelas minhas próprias mãos, eu já teria perdido. E pensar nisso é pensar que quem nos salva e quem garante a nossa salvação não são nossas obras, não é aquilo que nós fazemos. Embora nós, olhando para a palavra de Deus, entendemos que as nossas obras confirmam a nossa fé, confirmam que de fato somos salvos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender como a palavra de Deus fala de maneira abrangente, de maneira ampla, não apenas de maneira reduzida.
mas nós precisamos entender como Deus olha para o ser humano e para suas falhas, para seus pecados, para suas quedas, para sua imperfeição. Quando nós falamos de pecado sem perdão, a Bíblia só fala de um pecado, está lá em Mateus 12, versos 31 e 32, quando o próprio Jesus vai dizer que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida, nem no porvir, ou seja, nem na vida eterna. Não tem possibilidade. Por quê? Ele vai dizer, o próprio Jesus fala, quem peca contra ele mesmo, ou seja, quem peca contra o Filho, é capaz de receber perdão. Por quê? Se nós pecamos contra Jesus, de alguma forma rejeitamos a Cristo, nós podemos ser convencidos pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? No próprio texto, a blasfêmia é Jesus opera milagres, opera sinais, opera maravilhas, curas, libertações, e as pessoas atribuem aquilo que Jesus está fazendo a demônios, a Satanás. Ou seja, Jesus diz, se alguém pega contra mim, se alguém me rejeita, você ainda tem o Espírito Santo para que você possa ser convencido desse pecado e possa receber arrependimento, ser transformado e receber uma nova vida. Agora, se você rejeita a obra do Espírito Santo, se você atribui ao Espírito Santo o único capaz de gerar arrependimento, e você diz que essa obra não é dele, mas é de demônios, é de Satanás, como então você pode de fato se arrepender? Dessa forma, é impossível que haja arrependimento. Portanto, o único pecado sem perdão na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Rejeitar a obra do Espírito, negar a obra do Espírito, atribuir a obra do Santo Espírito de Deus a espíritos malignos, atribuir a obra de Deus a demônios. Dessa forma, nós precisamos pensar, será que um fato isolado, um momento de dor profunda, pode levar um cristão a cometer esse ato e por conta disso ele perderia sua salvação? A minha resposta é depende. Eu creio que não. Eu creio que se você foi salvo em Cristo Jesus, quem garante a sua salvação é o próprio Cristo. Cometer um ato não é viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida impenitente. Se você... Ah, pastor, mas essa pessoa ela não teve tempo de se arrepender porque ela pecou, mas ela tirou sua própria vida, então ela não teve tempo de arrependimento. Deixa eu dizer para você, não é o nosso arrependimento diário que garante nossa salvação. Não é... É lógico, nós como cristãos devemos ter um coração quebrantado, um coração que se volta para Deus, e por conta disso, nós nos arrependemos quando falhamos, quando erramos, quando entristecemos, quando ferimos a santidade do nosso Deus. Porém, isso é uma resposta de santificação. À medida que nós buscamos a Deus, nos relacionamos com Cristo, então nosso coração quebrantado, ele se volta para Deus e a gente quer rejeitar aquilo que é contrário à vontade de Deus, a gente pede perdão, a gente se arrepende, a gente busca viver uma vida santa, uma vida condizente com os padrões do Evangelho. Mas isso não quer dizer que se eu brigo com a pastora Isadora e eu saio de carro desesperado, irado, deixa eu te dizer algo, pecaminosamente irado, porque o próprio Jesus irou, mas a Bíblia vai dizer que ele não pecou. Quando alguém entra num templo ali, está vendendo e comprando, Jesus toma a mesa, ele se ira, mas a ira de Cristo é santa. Mas imagina que eu briguei, eu discuti, e eu saí chateado, irado, e não pedi perdão. Saí de carro e acertei um poste. E naquele momento que eu acertei o poste, eu perdi minha própria vida. Eu saí e por conta do meu pecado, meu ato pecaminoso, eu tirei minha vida. Não vou de forma voluntária, mas acabei de forma consequente, tirando minha vida. E foi depois de um pecado, foi um pecado que levou a isso. Por conta disso, eu perderia minha salvação? Eu não creio assim, porque eu creio que é Cristo que garante a minha salvação. Não quer dizer que você tem que viver a sua vida de forma inconsequente. Como eu disse, se você tem uma vida com Cristo, você deve viver de maneira santa. Mas não é um ato que justifica que de fato você não nasceu de novo. A Bíblia vai dizer lá em Tiago que a nossa fé ela é demonstrada pelas nossas obras, no plural. Ou seja, são obras de justiça. Então Deus vai levar em conta toda a sua vida, tudo que você tem praticado como resposta à sua fé, como resposta à sua salvação. Então alguém que tirou sua própria vida, pastor, um ato, não teve a oportunidade de pedir perdão, então essa pessoa perdeu a sua salvação? Eu não creio,
No caso de Judas, por exemplo, eu creio que Judas perdeu a sua salvação porque ele vendeu Jesus, ele vai lá, ele devolve o dinheiro, joga o dinheiro para os religiosos, mas de forma alguma ele se volta para Cristo. De forma alguma ele se quebranta e fala: Senhor, me perdoa. Eu errei, eu falhei, eu fui alguém que amou mais a minha vida, desejou mais os bens dessa terra do que o Senhor. Não, ele decide resolver o seu problema consigo mesmo, sem depender de Cristo. E esse é o problema da religião, esse é o problema de Adão. Porque Adão, quando peca e Deus aparece, ele tenta resolver, tampar a sua nudez sozinho, sem depender de Deus. E nós sabemos que religião é incapaz de resolver o problema do pecado. Religião pode tampar o pecado, esconder o pecado, mas não pode remover o pecado. Só quem pode fazer isso é Cristo. Então, se Judas peca, leva o Senhor à cruz, mas ainda assim ele se arrepende verdadeiramente, pede perdão, ainda que ele viesse a morrer, ele seria restaurado, estaria com o Senhor na glória. Mas o pecado de Judas foi porque ele não se arrependeu. Então, se você que me ouve tem pensamentos, talvez está afundado em profunda depressão, profunda angústia, e acha que não vale a pena tentar, não vale a pena buscar um novo caminho, buscar de alguma forma resolver a sua situação, você acha que não há esperança, eu quero dizer para você, existe esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então, meu conselho para você como pastor é: procure ajuda. Procure o seu pastor. Ah, pastor, eu não sou religioso, eu não estou na igreja no momento. Procure um familiar, procure ajuda profissional, mas não tente esconder, não tente ocultar e achar que está tudo bem. Se você já pensou, se você já até tentou contra a sua própria vida, entenda que você precisa ser acompanhado. Você precisa de pessoas que estejam com você para que você possa passar por essa fase, passar por essa situação e superar. Embora hoje você não veja esperança, embora hoje você ache que não há solução, é possível sim. Não há problema sem solução. Seja a maior dívida, seja a maior erro que você pode ter cometido, você pode até pagar, talvez de alguma forma, restituir, responder criminalmente, mas você precisa entender que é melhor responder criminalmente e depois você ser solto, você ter uma vida, do que você perder a sua vida, do que você tirar de você, entenda, tirar de outros a vida que Deus lhe deu. Você tem o Centro de Valorização da Vida, que é 188, você pode ligar domingo a domingo, 24 horas por dia, vai ter alguém para te ouvir, para te aconselhar, para te orientar um lugar próximo onde você pode ir procurar ajuda. Você tem a igreja, você tem familiares, você tem pessoas que se importam com você, que amam você. Então, não desista da vida. Tirar a própria vida, cometer, ter ideia é uma tragédia, é horrível, é algo que Deus não tem para você. Então, meu desejo como pastor é que você tome a decisão de lutar pela sua vida e de pedir auxílio, pedir ajuda. Abra hoje, rasgue tudo que tem impedido, como se fosse um muro de vergonha que você tem tentado esconder. Rasgue agora, se exponha a sua alma nu diante de pessoas, para que você possa expor. Por mais que você pense, eles não vão entender, eles não vão saber como agir, mas não esconda. Então esteja atento. Talvez não é você, mas alguém na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, colegas de trabalho, dentro da igreja, pessoas que estão em profunda depressão, pessoas que talvez não confidenciaram a você, talvez não confessaram, ainda não se abriram, tiveram essa coragem de falar, mas que você possa ser alguém que dá uma palavra de ânimo, seja alguém presente. E se essa pessoa compartilhou com você, ela se abriu com você, você não pode permitir sair do pé dessa pessoa. Seja alguém insistente com ela, acompanhe ela, oriente ela, se possível, seja aquele que vai levar ela até um pastor, até uma ajuda profissional, até um lugar onde ela pode encontrar apoio, auxílio, refrigério, alguém que possa acompanhá-la para que ela não se sinta só. Então, não permita ouvir a dor de alguém, entender o quão profundo ela está, o quão angustiada ela está, ao ponto de pensar
ou tentar tirar sua própria vida e ainda assim achar, ah não, ela não vai ter coragem, ele não vai ter coragem. Não vá por esse caminho. Seja alguém que se coloque, tenha empatia, se coloque no lugar da outra pessoa e fale, se fosse eu, gostaria que fizesse assim comigo, que estivesse comigo, que orasse comigo, que me acompanhasse. Então seja você essa pessoa. Deus tem planos preciosos para você. Deus tem uma vida para você. Então não abra mão da sua vida e não permita que outra pessoa próxima a você abra mão da vida. Lute pela sua vida, lute pela vida de alguém que está próximo de você, que precisa de um apoio, precisa de ajuda. Deus abençoe e até o próximo vídeo.